Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Schenebor e no vídeo de hoje vamos analisar taticamente o que precisa ser ajustado nessa equipe do Corinthians de Vitor Pereira para a estreia da Libertadores e o restante da temporada. Lembrando que ajustes são normais, são apenas 16 treinos de Vitor Pereira no comando técnico do Corinthians. Bom, uma das principais questões a serem ajustadas nessa equipe do Corinthians é intensidade. Deixando claro que os principais pontos a serem abordados nesse vídeo e que, ao meu ver, são os principais ajustes a serem feitos no Corinthians é pegada, intensidade e um ajuste defensivo coletivo. E vamos ilustrar bem no vídeo de hoje isso. Eu vou deixar bem claro que na prática apenas 5 jogadores do Corinthians marcam nesse time atual de hoje, nessa atual escalação, nesse atual time titular do Corinthians, e um deles não tem nem como principal característica a marcação. E aí fica muito difícil, eu vejo o sistema defensivo do Corinthians muito sobrecarregado e eu vou ilustrar para vocês com imagens no vídeo de hoje. Mas uma das principais questões a serem colocadas aqui é a intensidade. O Vitor Pereira gosta de um jogo intenso. O Corinthians pode performar intensidade? O Corinthians pode entregar para o Vitor Pereira a intensidade que ele quer no jogo? Bom, temos uma imagem muito curiosa, bem pertinente, que vou colocar agora para vocês, o segundo tempo do jogo entre Corinthians e Guarani. Os principais jogadores do Corinthians, jogadores de meio de campo, que são o coração da equipe, pregados. E isso reflete muito que é o Corinthians defensivamente, que é o Corinthians na questão da intensidade. E é uma questão que precisa ser ajustada. O Corinthians vai ao mercado, o Corinthians tem jogadores, tem material humano no elenco para diminuir. Acho que zerar no elenco não tem, mas para diminuir essa questão eu acredito que sim. Mas o Corinthians precisa sim, ao meu ver, ir ao mercado e buscar jogadores jovens. Rejuvenescer esse elenco, jogadores que vão carregar o piano para esses jogadores mais experientes. E no final desse vídeo, vamos colocar em nomes o que o Corinthians já tem de um material humano, uma situação para minimizar essa questão, tá? Bom, mas agora passando para a primeira e para a segunda imagem do vídeo, a primeira imagem foi a equipe do Corinthians, pregada, mostrando que é o reflexo da intensidade nesse time de hoje, mas a segunda imagem desse vídeo, como vocês podem ver aí, é a frente da área exposta, a demora para recompor a defesa e um grande buraco entre a linha sustentada de 4 até os meias. E o Duqueiroz nesse meio fica meio isolado, tendo que chegar no jogador da bola e proteger a área do jogador que chega, Então aí fica muito complicado. Já na segunda imagem, colocando a segunda imagem, temos agora 4 dos 5 jogadores de defesa correndo de frente para o próprio gol. Deixando claro nessa imagem que eu havia dito sobre os jogadores que realmente marcam na prática nesse time do Corinthians. Que é Gil, João Vitor, Fagner, Piton e Duqueiroz. E o Piton nem tem como principal característica a marcação. Aí fica difícil. Aí fica complicado, fica sobrecarregado e o Duqueiroz também não vive uma boa fase. Voltando a essa imagem, temos aí o Veiga com 2 opções no mínimo. 2 não, 3. Ele tem o passe, ele tem o chute, ele tem uma jogada individual. Ele até mesmo pode parar, pensar, recalcular uma rota, recalcular uma jogada. Enfim, é muito espaço para o principal jogador da equipe adversária, o jogador que te oferece mais perigo. O que pensa, o que arma, o que finaliza, o que faz o jogo andar para a equipe adversária. Bom, na próxima imagem, como vocês podem ver, temos agora novamente a área exposta, a frente da área exposta, praticamente no mano a mano, o Veiga novamente com 2 opções, o Piton perdido, ele não sabe se vai no Dudu ou se fecha o Danilo, o Duqueiroz também todo errado, não encurtou o Veiga, não fechou a linha de passe e deixou a área exposta. Então aí o Duqueiroz também que não vive uma boa fase também, sobrecarregado, o volante sobrecarregado, é ele que tem que proteger a grande área do Corinthians e os jogadores, a equipe adversária chegando sempre com superioridade numérica ao gol do Corinthians ou no mano a mano, e isso dificulta muito, sobrecarrega o volante. Eu tenho um posicionamento que o Duqueiroz não tem condições de ser o primeiro volante do Corinthians. Eu acho que ele pode apresentar, ele pode performar, ele pode entregar bem numa segunda linha de meio de campo, mas eu acho que ele jogando de segundo volante, chegando um volante de mais pegada, que também saiba construir, é importante isso. Eu acho que nesse elenco ele se encaixaria bem com o Cantígio, e a gente vai falar sobre isso no final do vídeo.
sobre os jogadores que eu colocaria, que o Corinthians tem de material humano hoje, com o que o Corinthians tem de material humano hoje, colocaria Du e Cantillo, mas eu acredito que o Du Queiroz, perdão, ele possa apresentar melhor nessa segunda linha de meio de campo, e como vocês podem ver novamente na imagem, ele aí tá todo perdido, todo errado, ele não encurtou o Veiga, não fechou linha de passe, deixou a área exposta, enfim. Agora na quarta imagem, passando para a próxima imagem, temos um time descompactado e correndo de frente para o próprio gol. Apesar do contra-ataque, o Corinthians não pode correr assim para o próprio gol, e como vocês podem ver, como estamos ilustrando, é recorrente, tá? Passando para a próxima imagem, novamente espaço para quem chega, muito espaço para falar a verdade, para pensar, chutar ou driblar, isso não pode acontecer e vem acontecendo de forma quase que sempre, quase em sua totalidade na equipe do Corinthians. Sexta imagem, novamente o Veiga com todo espaço do mundo para fazer o que quiser na frente da defesa do Corinthians. Isso é um pecado crucial. Bom, próxima imagem, sétima imagem, que é o gol do São Paulo. Aqui nesse gol do São Paulo, eu quero chamar a atenção, são alguns erros. Desatenção é o primeiro erro. Afunilar para dentro do gol é o segundo erro. E terceiro erro é a cobertura. Corinthians muito exposto, erro de posicionamento, erro de cobertura, gol do São Paulo, Caleri pega a bola com toda a liberdade na frente do gol. Vou colocar a imagem aí para vocês observarem de novo, para vocês conseguirem observar. Estamos ilustrando muito bem essa questão, tá? Então, bom, próxima imagem, oitava imagem, espaço entre linhas para o Sara flutuar. E aí temos duas imagens para ilustrar para vocês, eu vou colocar novamente rapidinho as duas imagens. Como acontece com o Rafael Veiga, acontece também com o Sara no jogo entre Corinthians e São Paulo. E o Sara tem esse espaço entre linhas para fazer o jogo andar, para alargar o campo, fazer jogada de lado de campo, fazer uma tabela, aí o centroavante pode servir de apoio, sai da área para tabelar para o Sara conseguir infiltrar, e ele fica ali flutuando com toda a liberdade do mundo na frente da área do Corinthians, porque o Corinthians tem poucos jogadores de marcação, tem pouca pegada e, consequentemente, a área fica exposta. Vou colocar novamente para vocês as duas imagens que ilustram bem isso, tá? Bom, agora na décima imagem, temos aí o time desorganizado defensivamente, muito espaço, com apenas 17 minutos do segundo tempo. Isso é perigoso ao meu ver, tá? Temos um time aí totalmente desajustado na questão defensiva. Bom, na 11ª imagem, time com poucos marcadores, afunilando novamente para dentro do gol e dando espaço para quem chega de trás. E aí é o gol do São Paulo, o segundo gol do São Paulo nessa semifinal. O Corinthians novamente marcando com poucos jogadores, com aqueles jogadores que eu havia dito que realmente marcam, que é quem realmente marcam na prática nesse time do Corinthians. O Fagner não está na imagem, tá o Bambu, porque o Fagner saiu machucado. Então isso ilustra muito bem essa questão. O Bambu que entrou no lugar do Fagner marcando, o Bambu que inclusive eu gostei da participação do Bambu, ele entregou essa pegada, essa intensidade, não deixou a equipe adversária se criar. Eu acho que o Vitor Pereira pode olhar aí com carinho para o Robson Bambu para as próximas partidas. Bom, na 12ª imagem, temos aí a câmera de cima, né, mostrando a zaga mal posicionada e novamente a marcação, somente Gil, João Vitor, Bambu, que realmente tá ali porque entrou no lugar do Fagner, o Piton e o Du. Bom, o resumo, na minha opinião, faltam jogadores de pegada, faltam jogadores para deixar essa equipe do Corinthians sólida defensivamente. O Corinthians tem um problema que é intensidade, tem um problema que é a área exposta e poucos jogadores na marcação. Como solucionar isso com os jogadores que o Corinthians tem no elenco? Eu colocaria jogadores com maiores características de marcação. Eu deixo claro aqui que eu acredito que o Corinthians precise ir ao mercado atrás de um lateral esquerdo e de um volante. Mas, com o que o Corinthians tem no elenco, dá para ajustar, dá para minimizar? Eu acredito que sim. Eu colocaria Cássio, Fagner, João Vitor, e aí uma dúvida, Gil ou Bambu? Hoje eu iria de Robson Bambu, tá? E na lateral esquerda, Bruno Melo. No meio de campo, Du Queiroz e Cantillo, Renato Augusto e Paulinho ou Juliano, e aí na frente o William Roger Guedes. Eu acho que você fortalece o meio de campo com Cantillo e Du Queiroz, e aí o Paulinho pode ajudar também nessa questão de fechar passe, nessa questão de cercar, e aí o Du Queiroz e o Cantillo, eu acho que ambos já jogaram de primeiro volante, podem ali se ajudar na questão da marcação, dar mais pegada, ou até mesmo tentar um Xavier
mas eu acho que o Vitor Pereira ele vai levar muito em consideração essa questão do volante, o volante que vai destruir, o volante destruidor, mas ele vai querer um volante construtor, não vai só optar por um volante rebatedor. Eu acho que o Xavier é muito mais de pegada, de repente no lugar do Duqueiroz, jogar um Xavier e Cantillo, mas ainda assim acredito que ele vá se ele for nessa visão, para ajustar essa questão de Du e Cantillo, aí você deixa o Renato Augusto com mais liberdade, porque hoje o Renato Augusto ele tem que marcar, armar e finalizar nessa equipe do Corinthians, e aí você coloca o Renato Augusto como um quarto homem de meio campo, o Paulinho como um terceiro homem de meio campo. Eu acho que pode aí ter alguns ajustes, minimizar essa questão de marcação do Corinthians e deixar povoar um pouco essa frente da grande área do Corinthians que está muito exposta. E aí o Bruno Melo não vai te entregar tanto ofensivamente, mas aí você vai ter mais liberdade para Renato Augusto, você vai ter mais liberdade para William, para Roger Guedes, para Paulinho. Se ele não quiser o Paulinho, ele pode pôr o Juliano ou até mesmo o Gustavo Silva, porque o Du e o Cantillo, ou o Xavier e um dos dois, enfim, vão aí proteger mais essa área defensiva do Corinthians. Então assim, Corinthians, para resumir, ele precisa proteger mais essa área e ter um pouco mais de pegada, de personalidade na marcação, chegar um pouco mais no adversário. O Corinthians ele assiste muito, eu vejo o meio de campo do Corinthians muito passivo, então eu acho que essas são algumas questões, ao meu ver, que o Vitor Pereira precisa ajustar nessa equipe do Corinthians, beleza? Bom, ilustramos com imagens aí, deixando bem claro os problemas do Corinthians. Na minha visão, o maior problema do Corinthians a ser ajustado por Vitor Pereira para a estreia da Libertadores e o restante da temporada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, curta, compartilha, manda para todo mundo. Se quiser deixar no comentário sugestões e próximas análises, também é bem-vindo, beleza? Obrigado, até a próxima, pessoal!